Bom dia, bom dia. Vamos gravar. Ops, deixa aqui errado. Vou gravar um videozinho aqui falando um pouquinho sobre livre-arbítrio. A gente tem uma coisa de que tudo a gente fala assim, Deus vai fazer. Vamos orar, vamos colocar na mão de Deus que Deus vai fazer. Eu errei aqui, mas Deus, se Deus quiser, Ele perdoa, Ele vai mudar, Ele vai fazer. Gente, primeira coisa, Deus deu livre-arbítrio. Quando fez o homem, a primeira coisa que Deus fez foi dar o livre-arbítrio. Então, sim, você pode fazer o que você quiser, certo? Só que Deus colocou lá, assim, regras. Se você quer ser abençoado, tem regras para você seguir. Se você quer ser próspero, tem regras para você seguir. Se você quer ser pai de geração, e quando a gente fala em geração aqui, eu estou falando da sua família, tá? Porque a primeira geração que Jacó foi pai, Israel, foram os seus filhos, netos, bisnetos e por aí vai, ok? Então, se você quer ser pai de geração, você tem regras para cumprir, tá? Então, você quer fazer uso do seu livre-arbítrio, mas quer ser abençoado? Não rola, tá? Não rola, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Ou você segue o livre-arbítrio ou você segue regras. Não é porque Deus deu livre-arbítrio que tudo que você faz está certo, não. Tá bom? O Espírito Santo de Deus pode agir em qualquer pessoa. Assim como aconteceu com Saul, Deus pode mandar o Espírito Santo, ele vai lá, vai tocar aquela pessoa e aquela pessoa vai ser instrumento de Deus, vai ser voz de Deus, vai abençoar alguém. Mas não significa que essa pessoa vai se manter no caminho de Deus. Por quê? Porque ela tem livre-arbítrio. Então tem muito papai e mamãe que fica orando muito para Deus fazer alguma coisa pelo filho, né? Abençoar, tirar do caminho. O Espírito Santo até pode ir lá tocar nele no momento, né? E naquele momento ele vai na igreja, vai pedir perdão e vai fazer as coisas. Só que o que vai acontecer? Assim como Saul, ele vai preferir não se manter no caminho de Deus. Então não adianta Deus querer que ele mude. Mudar, Deus não pode mudar as pessoas. O Espírito Santo não vai ficar numa pessoa ali que está fora do quadradinho, né? Fora daquilo que Deus pede, né? Fora do caminho de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Quando a gente escolhe a nossa escolha. Por quê? Porque as nossas consequências somos nós que vamos arcar. Deus perdoa e Deus afunda e Deus coloca no mais fundo do precipício lá do mar todos os pecados. Sim, Deus perdoa, mas não quer dizer, não é porque Deus perdoa que ele vai impedir você de arcar com as consequências dos seus atos, tá bom? Então Deus deu o livre-arbítrio. Deus perdoa? Perdoa sim, mas as consequências quem vai arcar é você, tá? Fui pro mundão, usei droga, bebi, fiz filho aí largado no mundo, fui pra igreja, vou pedir perdão. Então Deus vai apagar o meu pecado, agora eu sou uma pessoa perfeita. Não. Você tem o perdão de Deus, tá? Mas as suas consequências é pro resto da sua vida. Os filhos que você não criou, não educou, vai continuar lá para você criar e educar, para você ir lá cultivar. Os erros que você fez, o mal que você fez pro seu corpo, vai continuar aí no seu corpo, não vai mudar. E na Bíblia fala assim que um corpo impuro, um corpo sujo, um corpo doente, um corpo estragado, ele não consegue ter intimidade com Deus, né? A gente vê isso muito lá na história de Daniel, né? De como ele jejuava, ele comia só aquilo que era saudável, né? A sua rotina de acordar cedo, a sua rotina de oração diária e tudo. Então, como que ele cuidava do seu corpo? Por quê? Porque a forma do seu corpo, né? A forma saudável do seu corpo vai capacitar a você ter mais ou menos intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus vai também te abrir portas ou fechar portas para a eternidade, né? Então não basta Deus, Deus me perdoou, Senhor me perdoa, Deus perdoou, agora eu tô salvo. Não funciona assim, tá bom?
O que quer que seja que você queira ser ou fazer, é opção sua, tá? Deus, a gente fala muito assim, a questão do homossexualismo, eu não tenho nada contra, nada, 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 sabe por quê? Porque se Deus, que é o Criador, ele falou, escolha, por que que eu vou julgar e vou contra a pessoa que quis escolher? Só que eu deixo bem claro, olha, você escolheu, ok, mas na Bíblia tá assim, 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 é opção sua. Mas eu, como pessoa, eu te amo e gosto demais de você como pessoa, tá? Ah, vou pro mundo, vou beber, vou fumar. É opção sua. Ah, mas o meu Deus... Não, não é o seu Deus. O Deus é um só. Né? A gente vê muitas pessoas que... Artistas, né? Que eram da igreja, cantores, filhos de pastores. Muitos artistas que eram do meio evangélico, do meio cristão, vamos assim falar. E de repente surtaram e foi pro mundo e falam assim, porque eu não vejo o meu Jesus, o meu Deus como uma pessoa assim tão seca, uma pessoa assim tão rígida. Tá na Bíblia, meu amor. Amar realmente, realmente ele vai te amar independente do que você fizer. Ele vai continuar te amando sim. Mas a mesma Bíblia que eu leio e que você lê, fala lá das regras que você tem que seguir para você alcançar bênção, prosperidade, né? Gerações. Isso aí não vai mudar, independente da escolha que você fizer. Independente de Deus continuar amando você ou não, o futuro e as consequências das suas atitudes não vão mudar, tá bom? Então, assim, vamos parar de ficar achando que Deus vai fazer tudo. Deus não vai fazer tudo. Deus foi lá em Abraão e disse assim, deixai sua parentela e seguir o caminho que eu vou indicar. Ok, Abraão foi e seguiu. Então, sim, nesse caso, o que Deus puder fazer, ele vai fazer. Por quê? Porque Abraão deu livre acesso a Deus para agir na vida dele. Não tem lá na Bíblia? Eu bato a porta. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Certo? Mas aí Deus bateu lá na sua porta, você não quis abrir. Você continua fazendo o quê? Tendo o seu livre-arbítrio. E aí você quer que Deus vai lá e resolva os problemas que você causou com o seu livre-arbítrio? Deus não vai resolver seus problemas. Gente, para de ficar colocando na cabeça esse Deus bonzinho, bonitinho, fofinho. Deus não é assim. Deus é pai. E pai é assim. Se você, pai, não é assim, ou se você não tem um pai assim, tem alguma coisa errada. Deus ama? Ama demais. Por isso Deus age. Deus tem atitude, tá? Então, se você abriu a porta, não, vou seguir as regras de Deus, vou seguir o que ele fala para mim. Deus tem condições, sim, de tocar na sua vida e fazer milagres e fazer as coisas acontecer. Agora, Deus bateu na sua porta, você não quis abrir, você não segue o que está na palavra dele, não espera que Deus vai fazer as coisas acontecer na sua vida. Não funciona assim, tá? Tudo que vai, volta. Então hoje, nesse momento, assim, eu vim falar um pouquinho sobre isso, né? Que eu fico, assim, horrorizada de ver as pessoas querer colocar Deus na solução de todos os problemas dela. Deus não sai por aí solucionando o problema, não. O problema que você causou, você vai carregar ele pro resto da sua vida. Tem uma parte muito interessante na Bíblia quando fala de Jacó e Raquel. Lembra quando Jacó saiu lá do sogro, né? E levou Lia e Raquel foi levando uma imagem. E aí Jacó, quando o sogro dele chegou lá e falou, né? Jacó falou assim, não, a gente não roubou nada. E se alguém aqui fez isso, que perca a vida, né? A gente fala assim, Jacó amaldiçoou a mulher que ele amava sem saber. Mas aí, nesse momento a gente vê assim,
Deus ele fez uma promessa a Abraão, né? E Jacó, ele se colocou, ele assumiu essa promessa para si, ele disse que ele estava disposto a seguir a vontade de Deus e fazer com que a promessa dele caísse sobre a vida dele. Só que acontece, Raquel, que era o amor da vida dele, estava fazendo coisas que ia afastar Jacó dos caminhos que Deus tinha escolhido para ele, dos caminhos que Jacó queria para ele, porque Jacó não sabia o que Raquel estava fazendo. Jacó não era cúmplice do erro de Raquel, né? Por mais que Jacó amasse. E o que aconteceu? Raquel perdeu a vida. Se a gente for parar para pensar e fazer uma análise dessa situação, de alguma maneira, aquilo que poderia, que já estava afastando Jacó de Deus e que poderia mais no futuro afastar ainda mais Jacó de Deus, foi arrancado da vida dele. Porque se a gente vai lá na história de Davi, a gente vê o quanto que Davi caiu por causa de mulheres. A gente vai lá na história do filho dele, né, do rei Salomão, e a gente vê a queda do reinado por causa de mulheres, né? A força que tem uma mulher. Então, assim, de alguma maneira, Deus arrancou o mal de Jacó. Deus é mau? Não. Deus agiu na vida de Jacó dessa maneira. Deus foi lá e sem perguntar para Jacó, sem Jacó pedir, Deus foi lá e fez. Fez, porque lá atrás, lá no início, Jacó tinha selado com Deus lá um juramento de que aquilo que Deus precisasse fazer na vida dele, que fizesse. Que Jacó estava ali para aceitar e fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Deus agradava. Então Deus tinha liberdade de fazer na vida de Jacó aquilo que fosse necessário. Você dá essa liberdade para Deus? Às vezes a gente está ali em desespero por causa de um ente querido que está ali fazendo um punhado de coisa errada e a gente quer que Deus vai lá e corrige e resolve. Mas tem dois problemas. Primeiro, cuidado com o que você pede. Às vezes, esse ente querido que está lá é mais ou menos igual Saul, né? Não quer seguir os caminhos de Deus, então não adianta Deus ficar lá cutucando. Não vai dar. Então, se você começar a pedir demais para Deus tirar o peso das suas costas, né? Para Deus fazer alguma coisa, Deus pode fazer alguma coisa que talvez você não vá gostar. Não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode fazer, é querer colocar na responsabilidade de Deus uma coisa que você, de certa maneira, não deu abertura para Deus agir, né? Será que você desde o início fez como Jacó? Olha, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu vou seguir os teus princípios e eu quero que o Senhor faça na minha vida, mude e aconteça o que acontecer, estamos juntos, misturado? Você fez isso lá no início e está seguindo aquilo que Deus falou? Porque Jacó não seguiu imagens, Jacó não roubou, né? Lá quando fala lá do rebanho, do tique, começou, tanto que ele começou a cuidar lá, como que ele foi próspero, né? Porque ele nunca, a Bíblia deixa bem claro, ele nunca roubou. Ele nunca fez uma coisa errada. Durante todo o tempo que Jacó trabalhou lá pro tio dele, ele foi honesto. Ele foi honesto em tudo. E por conta disso, ele foi honrado. Sabe que você está sendo honesto em tudo que você faz? Será que você está sendo honesto na palavra que você deu a Deus, né? Você está sendo honesto com tudo aquilo que Deus está te dando, né? Para você poder falar assim, Deus vem agir na minha vida? Ou será que você está assim, ó Deus, nessa parte aqui você pode agir, mas nessa parte aqui deixa que eu ajo. Esquece, Deus não funciona assim. Deus não trabalha pela metade. Ou ele trabalha no todo, ou ele não trabalha em nada, tá? Então, isso tudo tem a ver com o quê? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Escolha. Então, quando você tem o livre-arbítrio, você pode. Ou você escolhe seguir o que está na Bíblia, seguir a palavra de Deus, seguir os mandamentos.
ou você escolhe não seguir. Não, eu amo Deus, eu acredito em Deus, né? Porque até o diabo acredita. O diabo acredita mais em Deus que qualquer um de nós. Porque o diabo teve frente a frente com ele, foi criado por ele. Né? Não, eu acredito que em Deus, mas eu vou ficar no meu quadradinho, ele fica no dele. É escolha, tá? Consequência. A consequência das suas escolhas existe, quem vai carregar elas é você. Tá bom? Então, essa é a minha palavrinha de hoje. Lembre-se sempre disso. Não coloque nas mãos de Deus aquilo que você pode fazer, tá? Educar um filho, por exemplo, não é só Deus, não é só levar para a igreja, não é só ler a Bíblia, não é só querer colocar, inculcar que ó, Deus existe. Não, na palavra de Deus fala assim, ó, pregue nos umbrais da sua porta, né? No caminhe com seu filho. Então, assim, Deus ensina muita coisa sobre criar filhos. Não é só falar de Deus, né? É demonstrar. Então, assim, depende muito mais da gente, depende muito mais das nossas escolhas, das nossas informações, educar um filho, do que só da palavra de Deus, tá? João Batista, quando a sua mãe, Isabel, foi ter ele, ela resolveu ir para o deserto para poder criar João Batista longe de qualquer influência, né? E eles criaram João Batista, ela e o Zacarias criaram João Batista lá longe de qualquer influência, porque na cabeça deles era o melhor, né? E João Batista, ele veio para, quando ele saiu do deserto e veio para o meio do povo, começou a batizar e tudo, a gente percebe que o período de João Batista, a partir do momento que ele começa a vir e pregar sobre a vida de Jesus, sobre a vinda dele, o tempo dele foi um pouco curto, ele era muito direto, né? Ele não tinha uma facilidade em lidar com as pessoas, né? Tanto que na primeira afronta que ele teve com os reis lá, ele não teve diplomacia, acho que a gente pode dizer, para saber lidar e tudo. Ele foi muito... Não sei se eu posso falar a palavra direto ao ponto, né? Com muita arrogância, uma certa estupidez frente a pessoas que eram superiores a ele, né? E isso acabou lhe custando a vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Querer criar nossos filhos numa redoma de fogo, afastado do mundo. A hora que eles caírem no mundo, o negócio vai ficar difícil para eles, né? E aí não adianta você clamar a Deus para Deus resolver um problema que você causou, tá bom? Então, gente, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima. Agora eu vou tentar desligar isso, que eu não sei como é que faz.